No capítulo 5, nós definimos o conceito de força e movimento, classifiquei a primeira parte e agora a segunda parte. Então, no capítulo 5, nós discutimos as leis de Newton, primeira, segunda e terceira lei, fizemos algumas aplicações, porém, quando você ia resolver os exercícios, sempre estava lá, desconsidere ou considere a superfície como sendo polida, completamente lisa, né? Desconsiderar a força de atrito. Agora nós vamos voltar fazendo praticamente as mesmas coisas, usando o conceito, principalmente o conceito da segunda lei de Newton, só que inserindo força de atrito, certo? Primeira pergunta, o atrito é necessário, né? Ele nem sempre atrapalha o movimento. Se não existisse atrito, você não conseguiria movimentar aqui na sala, então tem que ter atrito, tá? O atrito, ele é medido pelo grau de aderência entre as duas superfícies, né? Quando você arranca um cravo, aqueles cravão seco da sua testa, não fica um poro aberto ali? Se você pegar um microscópio e analisar a superfície de contato, sei lá, do piso, de uma mesa, e a superfície de contato do bloquinho que vai ficar em contato, você vai observar que existe o quê? Poros, né? Quando você coloca esses poros em contato, forma como uma espécie de uma pressão, tá? Nessas aberturas, devido ao ar que tem ali dentro, então forma uma pressão. Aí quando você vai deslizar o bloquinho em cima da superfície, é necessário você romper essa condição inicial. Se eu passar, sei lá, vaselina ali na superfície, automaticamente vai o quê? Tampar os poros, né? E as superfícies vão deslizar com mais facilidade uma sobre a outra. Se não tem nada para eliminar os poros, forma ali, forma uma pressão, então você tem de romper esse estado inicial, essa condição de pressão inicial. Isso dá o atrito. Esse grau de aderência entre as superfícies é medido pelo coeficiente de atrito, tá? Então, o coeficiente é a grandeza física que mede o grau de aderência entre as superfícies. Então, ele mede o atrito, né, entre a superfície de contato. Perfeito? Muito bem. A força de atrito representamos pela sigla FAT, né, força de atrito. E é uma força que ela será igual à força F, até um determinado ponto. Por exemplo, o bloquinho está apoiado na superfície, não tem força atuando para a direita e nem para a esquerda. Ele está simplesmente apoiado. Só tem força na vertical, porque ele está apoiado, então tem força normal para cima e força peso para baixo. Vou tirar essa seta aqui, essa notação vetorial. Né? Então eu tenho uma força normal para cima e força peso para baixo. Como não existe movimento na vertical, esse efeito anula esse efeito. Né? Aí um agente externo começa a puxar o bloquinho para a direita. Ele começa a exercer uma força. Quando ele começa a exercer uma força, pretendendo movimentar o bloco para a direita, é só uma intenção de movimento, necessariamente não é necessário que ele movimente, né? Então, se ele começar a tentar o movimento para a direita, vai surgir uma força para a esquerda. O curioso é que se eu aplicar 2 newtons para a direita, a força de atrito também será de 2 newtons. Aumentei para 3, aumenta para 3. Suficiente para anular o efeito e não existir o movimento. O bloco permanece em repouso. Só que a força de atrito ela vai crescendo proporcionalmente com a força até um certo limite, tá? Chamada de força de atrito estática máxima. Aí chegou num limite. Se eu aumentar um pouquinho a força F, eu vou romper a condição inicial de repouso. E aí começa o movimento. Mas até um limite, se eu aumento essa aumenta. De tal forma que o efeito dessa é anulado pelo efeito dessa. Quem é o limite? Para calcular o limite, a equação é essa aqui. A força de atrito será o índice
de aderência vezes a força de reação normal. Então, com essa equação e o coeficiente de atrito estático, eu calculo a força máxima. Vamos supor que eu calculei a força máxima, a força de atrito estática máxima, estática máxima, igual a, sei lá, 15 newtons. 15 newton é o máximo. Aí o cara sai em repouso, o sujeito vem e aplica uma força de 5 newtons para a direita. Por que o bloco não vai movimentar? Porque vai surgir uma força de atrito de 5 newtons para a esquerda. Se eu aumentar a força para 10 newtons, o atrito também aumenta para 10. Aumentei para 14, o atrito também aumentou para 14. Aumentei para 15, o atrito aumentou para 15. Só que ele chegou no seu limite máximo. Se eu aumentar para 16, começa o movimento. Ou seja, 15,1 é maior que 15, já começa o movimento. A força de atrito só vai crescer proporcional com a força F até o limite máximo. Depois que começa o movimento, aí a força de atrito diminui. Por que a força de atrito diminui após começar o movimento? Porque é mais fácil você manter as moléculas deslizando umas sobre as outras do que você romper o estado inicial. É ou não é? Por que o automóvel consome mais dentro da cidade do que na rodovia? Porque dentro da cidade, toda hora você começa o movimento. É ou não é? Parei no sinaleiro, preciso de arrancar. E para você romper as condições iniciais, gasta-se mais energia. Se gasta mais energia, precisa de queimar mais combustível. Na rodovia, joga uma quinta e vai embora, né? Então vai tranquilamente, o consumo é menor. Perfeito? Até 120, né? Passou de 120, já começa a aumentar o consumo de novo. E aí você precisa de forçar o motor um pouco mais para o carro atingir velocidade acima. Então, quem gosta de andar a 180, né, 160, eu já li que a estatística de uma rodovia plana, o cara que vai a 160 e o outro que vai a 120, o a 160 vai chegar a 15 minutos na frente. Tá? Para quê? Correr distante. Né? Diferença de 15 minutos. É mais emocionante. Mais emocionante. Correr mais cedo também vai ser muito emocionante. Vai. Matar o pai de família na rodovia também. Pega aí uns 100 quilômetros, 100 quilômetros. Senhores, olha só. Cara, é pesado também, velho. 180, 170. Peraí. Olha só. Então, após começar o movimento, a força de atrito diminui, porque o estado de aderência reduz. Ou seja, quando a partícula está em repouso, não está deslizando, o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente quando a partícula já está deslizando, certo? O coeficiente de atrito estático é maior do que o cinético. A força de atrito fático também é um vetor. Então tem as três características: intensidade, direção e sentido. A intensidade, presta atenção aqui, a intensidade é o valor, certo? O valor da força de atrito. Para calcular a intensidade da força de atrito, ela é diretamente proporcional ao produto do coeficiente vezes a força de reação normal. A força de reação normal nem sempre é tão simples de ser calculada. Vamos ver alguns casos aqui. Olha só, se a superfície for plana, o bloco está apoiado aqui na superfície, e aí o cara faz uma força na horizontal, tá? Uma força para a direita.
Nesse caso, o peso é para baixo, força normal é para cima. E tem a força de atrito para cá, FAT. Certo? Tudo bem? Olha só, nesse caso, como a força F está na horizontal, o módulo da força normal é igual a quem? Força normal é igual ao peso. Ou seja, força normal é massa vezes gravidade. E se eu pegar essa força e inclinar ela de um ângulo qualquer? Olha o que acontece. Mesma superfície, mesmo bloco, só que o cara agora, aqui você tem a linha X, o eixo X, o cara exerceu uma força aqui, ó. A força que ele aplicou não é mais na horizontal, é inclinada de um ângulo θ em relação ao eixo X. Você tem força normal para cima, você tem força peso para baixo e eu tenho as componentes da força F. Quais são as componentes? São as projeções. Vou pegar o vetor e projetar em X, depois pegar o vetor e projetar em Y. Então eu tenho duas componentes. Uma componente aqui, chamamos de F de X, e uma componente aqui que eu chamo de F de Y. Para que o movimento na vertical seja nulo, ou seja, o corpinho não esteja movimentando verticalmente, a força resultante em Y deve ser igual a zero. Quem é a força resultante do lado esquerdo? Tem uma, duas, três forças. É a soma das três. Esta e esta são o quê? Positivas. E esta, negativa. Então a soma da força normal mais F de Y menos o peso é igual a zero. Como eu quero uma equação para a força normal, positivo vai negativo, negativo vai positivo. Então força normal vai ser o peso menos quem? F de Y. Como que você calcula F de Y? É o F vezes o seno do ângulo, né? Então a força normal vai ser a massa vezes a gravidade menos a força F vezes o seno do ângulo. Olha só, aqui a normal é tão simples, M vezes G. Aqui é M vezes G menos F vezes o seno do ângulo. Então, para cada situação, eu tenho uma força normal. Então, eu não posso generalizar que a força normal é igual à força peso. Não tem jeito. Certo? Oi. Aí você deu lá para o Sim, não tem movimento. Se não tem movimento, é zero. Tá? Senhores, a direção. Qual que é a direção da força de atrito? A mesma direção da força que pode provocar deslizamento, movimento. Tá? Nesse caso aqui, a força que tende a provocar movimento é o F. Nesse caso aqui, a força que tende a provocar movimento é F de X. É apenas a componente. Então, a direção da força de atrito é a mesma direção da força que pode provocar movimento. Por que eu usei a expressão pode provocar? Se acontecer um caso em que eu não conseguir atingir a força máxima, a força F for menor do que a máxima, não vai ter movimento. Só vai ter movimento quando a força F for maior do que a força de atrito máxima. Então, ela pode provocar. Sentido. Qual que é o sentido da força de atrito? Sempre no sentido contrário à tendência do movimento. Se a tendência de movimento é para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Se a tendência de movimento for para a esquerda, atrito para a direita. Então é sempre no sentido oposto, sentido contrário. Vamos ver um exemplo? Jonas, um exemplo da questão do ângulo inclinado. Se você estivesse puxando um ângulo inclinado contra a força de gravidade, para cima, a força G entraria no caso? Sim, se o movimento fosse para cima. Da mesma forma que você resolveu?
Bocejei umas 4 vezes aqui, justo aqui tá olhando pra mim, chato. Só que é isso que vai acontecer. Bocejei umas 4 vezes aqui, Como você aqui está tá olhando pra puxando mim, para chato cima, pra caralho. tem movimento para cima. Bocejei. É uma aceleração. Aí a resultante não é mais zero. Aí é igual a máxima vezes a aceleração. Não, vai assim quando No e-mail de manhã foi trecho. está sendo puxado, não foi eliminado, certo? Deixa eu 6.1. Senhores, diz assim: se as rodas de um carro estiverem travadas, o cara pisa no freio e as rodas começam a se derrapar, cantando pneu, né? Nas frenagens. Se as rodas de um carro estiverem travadas durante uma frenagem de emergência, o carro desliza sobre o pavimento, sobre o asfalto. O recorde de comprimento de marca de derrapagem foi estabelecido em 1960, cujas marcas tinham um comprimento de 290 metros. O cara pisou no freio, travou as rodas e o carro foi derrapando, deixando marca de pneu. A marca ao longo de um comprimento de 290 metros. Assumindo que o coeficiente entre a pista e os pneus era de 0,6 e que a aceleração do carro era constante, presta atenção, e que a aceleração do carro era constante durante a frenagem, a que velocidade estava o veículo quando as rodas foram travadas? Considere que ao final do deslocamento ele para, né? Então nós temos, qual é a distância que ele vai percorrer com as rodas travadas? 290 metros. Qual é o coeficiente de atrito entre as rodas e o asfalto, pneu e o asfalto? 0,6. O coeficiente, presta atenção aqui, depois vocês confiam. O coeficiente de atrito é um número adimensional. O que é um número adimensional? Não tem tamanho. Hã? Não tem tamanho. Não. Ninguém nunca te falou isso? O número adimensional, uma grandeza física adimensional, são aquelas que não têm unidade de medida. Tá? Coeficiente de atrito é uma delas, não tem unidade de medida definida. Tá? Então não usa. Tá? Muito bem, o coeficiente de atrito é 0,6 porque é um índice. Tá? É um índice. Então o coeficiente de atrito vale 0,6. A velocidade inicial, quando ele começou a frenagem, eu não sei, quero saber. E ao final da derrapagem, ele para. Então a velocidade é 0. Ok? Então a pergunta é: qual era a velocidade que ele estava quando começou a derrapar? E ele dá mais uma informação interessante. Ele disse que a aceleração ao longo de todo o percurso é constante. Então, a aceleração é constante. Senhores, aceleração constante é característica de qual movimento? Uniforme? Uniforme não tem aceleração. Uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, nós definimos 3 equações, lá no capítulo 2. Quais são elas? Equação da velocidade em função do tempo, V, igual a V0, mais aceleração vezes o tempo, T. Segunda, equação da posição, X, é igual a X0, mais a velocidade inicial vezes o tempo, T, mais a aceleração vezes o tempo t ao quadrado sobre 2. E a terceira, Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes quem? Δx, deslocamento. Se o movimento tem aceleração constante, você pode usar a equação de Torricelli. Por quê? Porque ele não me deu tempo.
Ele não disse quanto tempo durou a frenagem. Então é Torricelli, tá? Tenta usar a Torricelli e encontre o valor da velocidade inicial. 2,5 segundos. É igual a massa vezes aceleração. Quando o carro está sendo freado, pensa aqui, ó. O carro está sendo freado, as rodinhas, né? O cara tirou o pé do acelerador para pisar no freio, né? Então deixou de ter o quê? Uma força de tração. Acontece que as rodas travaram. Então a força de atrito é movimento para frente, força de atrito para trás. O movimento está rolando sim, ok? A força de atrito passa a ser a força resultante no sentido do movimento, porque as outras duas estão na vertical. Você tem força-peso para cá e você tem força normal para cima, ok? Então a força de atrito passa a ser a força resultante. Do lado esquerdo, FAT é uma força negativa, não é? Então é menos FAT é igual a massa vezes quem? Aceleração. Agora, como calcular a força de atrito do lado esquerdo? Como calcular a força de atrito do lado esquerdo? Pensa um pouco. Normal, então fica menos coeficiente μ vezes a normal é igual a massa vezes a aceleração. Menos μ, quem é a força normal? Quem é a força normal? É o peso. É massa vezes peso, é massa vezes gravidade. Nesse caso aqui, o peso é igual à força normal. Então vai ser massa vezes gravidade. Isso é igual a massa vezes aceleração. A massa do lado esquerdo cancela com a massa do lado direito. A aceleração menos μ vezes g. A aceleração menos μ. Quanto que vale o μ? Coeficiente de atrito? 0,6. O g considera como sendo 10. Então a aceleração menos 6 metros por segundo ao quadrado. Menos 6 metros por segundo ao quadrado. Ok? Achamos a aceleração. Após encontrar a aceleração, volta para a equação. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes quem? Delta x. Velocidade final é 0, vai parar. Velocidade inicial é o que nós queremos. Mais, aceleração é negativa, não é? Que não deu negativo? Mais vezes menos, menos 2 vezes A, que é 6, vezes delta x, que é 290. Nós teremos 0 é igual a V0 ao quadrado, menos 2 vezes 6 são 12, vezes 290 dá 3.000. Quanto? 3.480. Está negativo, passa para o outro lado positivo. Então a velocidade final será a raiz quadrada de 3.480. Velocidade final, quanto que é a raiz quadrada disso aí? 58,99 metros por segundo. Se eu quero saber em quilômetros por hora, multiplico por 3,6. A velocidade inicial aqui, velocidade inicial do veículo era de quanto? 212 quilômetros por hora. 212 quilômetros por hora. Devagar, hein? Nem a alma do cara anda com ele, fica para trás. Isso em 1960? 1960. Escolheu bem careca. Uma mulher puxa um trenó de massa 75 quilogramas sobre uma superfície. De tantos caras falar que você se aproximou da loira. O capão gordinho. Só pelo sorriso vermelho que ela deu ali, eu já tenho
imagina que dá barulhando no vídeo. Vou mostrar seu vídeo em público, irmão. Meu vídeo chegou lá na internet. Uma mulher puxa um trenó de massa 75 kg sobre uma superfície horizontal, presta atenção, sobre uma superfície horizontal com velocidade constante. Então a massa do trenó 75 com velocidade constante. O coeficiente de atrito cinético é 0,1. E o ângulo que a mulher exerce a força com a horizontal é de 42 graus. Letra A. Qual a intensidade da força de tração que a corda exerce sobre o trenó? Trenó é um veículo não utilizado no Brasil, né? Então é um veículo que tem tipo eu diria, um bichinho assim, ó. Você tem, ele é de esquiar no gelo, então você arrasta ele no gelo. Você tem a superfície, a camada de gelo. Aí tem tipo um negócio de esquiar assim, ó. Tá? E aí o trenózinho fica encaixado em cima dessa pranchinha, uma prancha. Tá? Que tá o trenó, certo? E aí a mulher exerce. Aí a mulher vai exercer uma força, ela vai amarrar um fio aqui na extremidade do trenó, eixo X, e aqui eu tenho o eixo Y. Ela vem e amarra uma corda aqui e sai puxando o trenó. Certo? Então ela exerce uma força de tração aqui, tá? A força de tração forma um ângulo de 42 graus com a direção horizontal. 42 graus. A massa do trenó é de 75 kg. O coeficiente de atrito entre a prancha e o gelo é 0,1. Cinético, porque o trenó está em movimento, deslizando sobre a superfície. 0,1. A pergunta do exercício, na letra A, é qual é o valor da força de tração que a mulher exerce no fio? Qual é a força de tração que ela exerce no fio? Correto? Eu vou na outra sala de dúvida aqui e vocês ficam fazendo rapidinho. A pergunta do exercício é a seguinte. A mulher puxa um carrinho de 75 kg com uma força de tração que forma um ângulo de 42 graus. O curioso é que ele pede a força de tração, né? Se existe atrito, tem força. Se existe coeficiente de atrito, tem força de atrito. O movimento está ao longo do eixo X, então a força de atrito é em X, só que no sentido negativo. Então para cá eu tenho a força de atrito fática. Agora, quem provoca movimento no carrinho? É a força de tração? Não. Por que não é a força de tração? Porque a tração não está nem em X e nem em Y. Ela tem uma projeção em X, que faz o carrinho andar, e tem uma projeção em Y. Então são as componentes. Vou pegar a força de tração, projetar aqui embaixo. Isso vai me dar uma componente chamada de T de X. Né? Ao mesmo tempo que eu projeto em X, eu projeto também em Y. Então vou projetar para cá. Isso aqui é o T de Y. Né? Essa é a posição para cima, é o T de Y. Além de T de X, T de Y e força de atrito, existe mais alguma força atuando ali no trenó? Força peso para o centro da Terra. Cá tem a força peso. O trenó está apoiado em uma superfície? Está. Se ele está apoiado, a superfície exerce uma força nele, chamada de força de reação normal, né? Força de reação normal. Senhores, quem é T de X? Vou escrever as componentes. Quem é T de X? É T
vezes o cosseno do ângulo, né? Então, t de x vai ser o módulo de t vezes o cosseno do ângulo. Quem é t de y? Só vou escrever, não vou substituir valor nenhum. Quem é t de y? T vezes seno do ângulo. T vezes o seno do ângulo. Então, t de y é o módulo de t vezes o seno que eu projetei para o lado oposto. Então, é o t vezes o seno do ângulo θ. Então, essas são as componentes. Segundo a lei de Newton, ele diz que o trenó está em movimento com velocidade constante. Velocidade constante. Se tem velocidade constante, a força resultante é igual a quanto? Igual a zero. Não tem aceleração. Concorda? Olha só, o texto deixa isso bem claro. Quer ver? A mulher puxa o trenó de massa 75 sobre uma superfície horizontal com velocidade constante. Então, velocidade constante, a aceleração é igual a zero. Esse é o principal ponto do exercício, é entender esse detalhe. Se a aceleração é igual a zero, olha a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero, zero vezes a massa dá zero. Então, força resultante sobre o trenó é igual a zero. Mas do lado esquerdo, quem é a força resultante sobre o trenó? Ao longo do movimento, eu só tenho duas, que é T de x e força de atrito. A resultante é uma menos a outra. T de x é positivo, Φ é negativo, aponta para a esquerda. Então vai ser a T de x menos a Φ, isso é igual a zero. Φ negativo passa positivo. Então T de x é igual à força de atrito, Φ. Ok? Quem é T de x do lado esquerdo? Quem é T de x do lado esquerdo? T vezes, aqui ó, é T de x, reescrevi aqui, é igual a Φ. Do lado esquerdo é T vezes cosseno do ângulo, é igual a Φ. Como que eu calculo a força de atrito Φ? Como que eu calculo a força de atrito Φ? Coeficiente vezes a força de reação normal. Agora tem outro problema. Quanto vale a força de reação normal? É igual ao peso? É igual ao peso? Não. Por que não é igual ao peso? Porque eu tenho três forças. Duas apontam para cima e uma aponta para baixo. O trenó está subindo ou descendo? Se ele não está subindo nem descendo, então ele está em equilíbrio. Então a força normal é o que eu quero saber agora. A força resultante em Y é igual a zero, porque ele não está subindo e nem descendo, não tem movimento na vertical. Para não ter movimento na vertical, a resultante tem que ser nula. Concorda? Mas quem é a força resultante da vertical? A soma dessa com essa menos essa. Então vai ser força normal mais T de Y menos o peso, isso é igual a zero. Daqui eu tenho que a força normal é igual a T de Y negativo, aliás, o peso está positivo, passa para negativo, passa positivo. T de Y está positivo, passa negativo. Certo? Substituindo aqui, ó, a força normal, quem é o peso? Massa vezes gravidade. Menos T de Y. Quem é T de Y? T vezes o seno do ângulo. Pega isso aqui, substitui aqui, para ver o que vira. Vezes o cosseno de θ é igual a μ vezes a força normal. Quem é a força normal? Calculei aqui.
É a massa vezes a gravidade, menos a tração vezes o seno do ângulo. Tá? Então vai ficar que a tração T vezes o cosseno do ângulo é igual ao coeficiente μ vezes a normal. Mas a normal foi calculada. Então é massa vezes gravidade menos T vezes o seno do ângulo θ. Fecha parênteses. Ok? Vou fazer a propriedade distributiva do lado direito. Então teremos que T vezes cosseno do ângulo é igual a μ. Olha a conversa. μ vezes a massa vezes a gravidade menos μ vezes T vezes o seno do ângulo θ. Eu quero o T. Eu vou agrupar os termos que são semelhantes. Esse termo depende de T, esse depende de T. Então eu vou pegar esse aqui negativo e vem para cá positivo. T vezes cosseno do ângulo θ menos μ vezes T vezes o seno de θ. Isso é igual a quem? μ vezes a massa vezes a gravidade. Vou colocar o T, que apareceu nos dois termos do lado esquerdo, em evidência. Então vai ficar T. O senhor não passa negativo, não? Quem? Positivo, porque o mi já está. Não passa Positivo? Positivo. Olha só, T vezes quem? Cosseno de θ. Tem alguém conversando aí no fundo e está ruim. T vezes cosseno de θ mais μ vezes seno do ângulo θ. Isso é igual ao coeficiente μ vezes a massa vezes a gravidade. Como eu quero T, isso que está entre parênteses multiplicando passa dividindo. Então a fração T é igual a μ vezes a massa vezes a gravidade, dividido por quem? Cosseno do ângulo θ mais μ vezes seno do ângulo. Quanto vale o coeficiente? Quanto vale a massa? O G você adota como sendo 10. O ângulo você tem, então você já achou. Você acha a fração. Quanto que deu a fração? Professor, a T de x menos a FAT é a força constante? Constante. Acho que nós vamos bater porque dividido por duas vezes. Vai 0,1 vezes. Massa, gravidade, cosseno de 42 mais 0,1 vezes o seno de 42 graus. Resolvendo isso aí, a tração dá quanto? 93,75. 93,75 newtons. 93,75 newtons. Cortou parênteses. Tem que multiplicar. Ele escondeu, né? Porque tinha que ser em parênteses. Multiplicar por Fala aqui? Substituiu na série. Porque não, porque eu já fiz, né? Que isso Distributiva. Pois é, mas por que tinha que fazer um mi? Por que eu coloquei o mi em evidência? É o mi vezes a força normal. Ah, porque a força Quem normal é a força inteiro. normal? Porque aquele menos, se não tivesse esse menos, não precisava fazer isso.
Se essa Sim, equação, sim, né? sim. Se essa equação for só Só multiplicação. Só multiplicação não precisava. Coloquei com aquele menos, aí é vira a propriedade distributiva. Sim. Vamos lá, todo mundo concentrar aqui. Eu vou fazer. Pronto? Letra B. Caso a mulher aumente a força com que puxa o trenó, de modo que T seja maior que 91 newtons, o módulo da força de atrito cinético será maior, menor ou igual ao da força de atrito da letra A. Confusa, né? Caso a mulher aumente a força de tração, calculei a força de tração, deu 93,75. Se ela aumentar a força de tração, sei lá, para 120 newtons, o que acontece com a força de atrito? Vai aumentar, vai permanecer constante ou vai diminuir? Vai aumentar, né? Vai aumentar, tá? Vamos pensar aqui. O que é a força de atrito? Faz é o coeficiente vezes quem? Não, a força Força do atrito ela normal. aumenta até que ela rompe, né? Para lá, vamos analisar. Φ é o coeficiente vezes a força normal. Olha só. A força normal é o que vai variar, porque o coeficiente é constante. E como que eu calculo a força normal? Força normal é igual a quem? Massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade menos tração vezes o seno. A equação da força normal é aquela lá. Então, a equação da força normal, só isso aqui, ó. Força normal é igual a massa vezes gravidade menos T vezes o seno de θ. Seno do ângulo θ. Senhores, ele disse se a mulher aumentar a tração. Então esse aqui, ó, vai crescer. Se esse cara cresce, o que acontece com esse cara? Aumenta ou diminui? Aumenta. Hã? Aumenta. Por que aumenta? É negativo. É menos. Esse termo é constante. Se eu aumentar o T, esse termo cresce. Se esse termo cresce, o que acontece com esse? Diminui, é negativo aqui. Ó. Vamos supor que isso aqui é constante, vale 50. Aí esse aqui vale 20. 50 menos 20, 30. Aí eu aumento o T. Isso aqui passou para 30. 50 menos 30, 20. Diminuiu. Então, se o T cresce, a força normal diminui. Se a força normal diminui, o que acontece com a força de atrito? Aumenta? Não, ele diminui tudo junto. Diminui, são grandezas diretamente proporcionais. Diminui. O que acontece se a mulher aumentar a tração? A força de atrito? Por que a força de atrito diminui? Porque a normal cresce. Aumenta a força para cá. Se aumenta a força para cá, é como se você reduzisse o contato. Se reduz o contato, diminui o atrito. É como se o carrinho começasse a levitar. Né? Mas se não fosse o ângulo, seria o contrário, então. Oi? Se não fosse pelo ângulo, seria o contrário. Seria o contrário. Ele começa a levitar, vai diminuir a pressão. Diminui a pressão, diminui o atrito. Sim, mas havia uma condição Também só interpretação. aliás, acidente, mas entenderam a letra B? Já? Só isso. Então, se, pode colocar assim, se T aumenta,
A FAT diminui. Não. É no caderno. Ah, não quero entrar, né?